Fala galera, beleza? Gabriel Luquina novamente e seja bem-vindo. Não sei qual vai ser a piada de hoje, talvez venha, talvez não venha. O vídeo ficou longo, mas eu prometo que pelo menos ficou bem completo. Ficou bem completo mesmo. E eu tentei detalhar todos os pontos possíveis para fazer o mapeamento das portas USB. E o melhor de tudo, ele deve funcionar, ou promete, a funcionar em 99,99% das plataformas AMD e Intel também. Então é uma solução assim definitiva. Claro que toda regra há uma exceção, então pode ter alguma placa-mãe, pode ter alguma controladora que exija mais algum utilitário, mais alguma artimanha para conseguir fazer o mapeamento, mas ao menos assim a grande maioria dos mapeamentos a gente vai conseguir fazer com tudo que está descrito nesse vídeo. Ficou longo, ficou comprido, longo, comprido, mesma coisa, enfim, redundância. E é isso, então eu espero que vocês consigam sanar todas as dúvidas. Outra coisa boa e também bem importante desse método, ele não necessita de nenhum pré-requisito, não precisa de nenhuma cast adicional, aquelas, por exemplo, como o USB Inject All, a XHC Unsupported, .cast, enfim, qualquer cast adicional. O mapeamento é feito todo a partir de uma única aplicação escrita em Python, em cima do próprio macOS. No exemplo desse vídeo, estou te mostrando com o Big Sur, mas o mais recomendado é fazer com o Catalina. Mas assim, também não há proibição, não é proibitório utilizar o Big Sur. Então, boa sorte, curtam o vídeo. Se for à noite, coloca as crianças para dormir, pega uma coca, pega uma cerveja, pega um fino, seja o que for, mas senta aí, compartilha. Senta aí, presta atenção que o negócio ficou brabo. Bora pro vídeo? Então vamos lá, a gente já está aqui na área de trabalho. Primeira coisa que eu recomendo a todos é fazer o backup da nossa EFI original para dentro de um pendrive e deixar esse pendrive separado ali, que em caso de algum tipo de problema após alterar a EFI para fazer o mapeamento das portas USB, a gente consiga utilizar o pendrive como um backup, como um dispositivo para fazer o boot do nosso Hackintosh. Então pluguei aqui o pendrive, está com esse nome super sugestivo aqui, chamado pendrive. Depois disso a gente vem aqui em Launchpad, procura pelo aplicativo chamado Disk Utility para poder fazer o gerenciamento ali do pendrive. Com ele aqui aberto, a gente vem em View e depois coloca Show All Devices. Aí ele apresenta todos os devices conectados aqui do lado esquerdo. Ele separa também em categorias como devices externos e devices internos. Como a gente colocou aqui Show All Devices, ele vai mostrar o device propriamente dito, o device físico e o seu respectivo esquema de partições. Então, por exemplo, esse cara aqui chamado XPG, ele tem uma única partição com o nome Windows e ela está formatada aqui no padrão NTFS. Esse segundo disco, que é esse Lexar, ele é um disco SATA, plugado lá dentro do computador. Ele está com um esquema de partição GID, Partition Map, tem aqui as partições e os volumes do tipo APFS. É justamente onde está rodando esse Hackintosh. E aqui por último, então a gente tem pendrive que eu pluguei na máquina, que é esse tal de Kingston. Ele tá com esse padrão GID Partition Map e a partição, chamada pendrive, tá com esse file system aqui, chamado macOS Extended. Então o que a gente precisa fazer com o pendrive? A gente seleciona, a parte principal do pendrive, vem aqui em Erase, ele vai abrir, essas opções. A gente precisa configurar basicamente esses três itens. O nome, o nome do dispositivo. Aqui a gente pode colocar qualquer nome, pois ele não interfere no funcionamento. Apenas para ficar mais didático, eu vou colocar o nome como backup. No formato, a gente precisa, obrigatoriamente selecionar esse MS-DOS, entre parênteses aqui, FAT, que ele é o padrão FAT32. E aqui no esquema, caso ele já não esteja nesse padrão Master Boot Record, a gente precisa também obrigatoriamente selecionar esse Master Boot Record, que é o MBR, e logo em seguida, então, clicar em Erase. Aí ele desmonta ali o pendrive, faz o que tem que fazer, faz estas formatações e logo em seguida ele já finaliza. Geralmente ele vai levar aí poucos segundos para finalizar. Já até finalizou, ele dá esse ícone aqui que foi feito com sucesso, marca aqui embaixo e a princípio é só clicar em Done e depois fechar aqui o Disk Utility. Com isso tá aqui, então o nosso pendrive com o nome backup, não tem nada ainda dentro dele e o que a gente precisa fazer é copiar então aqui a EFI para dentro. Para montar a EFI, então eu vou pegar aqui o disco do macOS, vou fazer o mount da EFI, ele pede ali basicamente a nossa senha do usuário, vou arrastar aqui do lado e tá aqui a nossa EFI. Então
Então, o que eu preciso fazer nesse caso aqui é pegar esse diretório inteiro chamado EFI, copiar aqui dentro para o pendrive com o nome backup. Essa cópia aqui ela é bem rápida, porque geralmente as EFI são bem pequenas. Aí a gente já tem, né, então a EFI aqui dentro do pendrive, e para isso agora a gente já pode, né, começar a manipular a EFI original. Então vou fechar isso aqui, vou ejetar o pendrive e em caso de problemas a gente utiliza ele para dar boot no computador. Agora o próximo passo, a gente vai pegar a EFI aqui original, vou vir dentro de OC, e a gente precisa procurar se já tem algum tipo de patch ou casts ou até mesmo tabelas ACPI referente a nossas controladoras USB. Então, o primeiro item, a gente vem aqui dentro de ACPI. Nesse caso aqui, vocês vão procurar por um arquivo chamado ssdt-uiac.aml. Geralmente esse cara aqui ele é referente ao mapeamento de portas USB quando utilizado o método de ACPI. A gente remove ele, depois a gente vem aqui em casts, que também podem, né, ter arquivos referente aos mapeamentos. Dentre as diversas casts que devem existir aí dentro da sua EFI, a gente precisa procurar tudo que é relacionado ao USB. Então, nesse meu caso aqui, eu tenho essa USB map.cast, mas pode ter eventualmente outros arquivos como USB inject all.cast ou xhci-unsupported.cast. Se tiver, né, esses arquivos aí, basta aí remover todos eles e deixar o restante dos arquivos ali originais e as demais casts já localizadas dentro da sua EFI. Então, removido esses arquivos, a gente precisa abrir e editar esse config.plist para principalmente refletir as alterações que a gente fez aqui, no caso a remoção de um arquivo da ACPI e também a remoção de alguma cast, né, referente às USBs. Para fazer a edição dele, eu recomendo fortemente que vocês utilizem o propertree. Então, aqui com o propertree aberto, eu vou carregar o config.plist e a gente precisa, né, atualizar ele de acordo então, com essas alterações. A primeira coisa, vem aqui dentro do propertree, vem em File e coloca OC Clean Snapshot. Ele vai perguntar em qual diretório do OC que você quer fazer o snapshot. Só para garantir, a gente vem aqui, seleciona essa partição EFI, depois o diretório EFI novamente e aqui o diretório OC. Clica em Shows, ele vai então atualizar esse arquivo refletindo as alterações que a gente fez aqui. Depois disso, a gente precisa procurar e ver se tem mais algum patch escrito dentro do config.plist relacionado aos mapeamentos das portas USB. Aonde que esses patches devem estar? Eu vou retrair aqui todos os itens, até para ficar um pouco mais fácil. Eles devem estar aqui dentro de ACPI. Dentro da ACPI vocês vão procurar aqui dentro de patch e ver se os patches aqui existentes são referentes a algum tipo de mapeamento das USBs. Nesse meu caso aqui, então exemplificando, eu tenho esse patch aqui, que ele está habilitado, né? Então enable está como true. Ele faz o rename da controladora chamada XHC1 para esse nome aqui, SHCI. Esses renames a gente já vai ver logo na sequência, quando e por que a gente precisa fazer, mas aproveitando que a gente já está aqui nessa tela, eu vou vir aqui no número 0, né, desse patch e apertar delete para poder remover ele. E por último, antes da gente fechar agora o propertree, né, e encerrar essas configurações iniciais aqui, a gente só precisa pesquisar por um parâmetro chamado XHCI. Ele fica aqui embaixo, ó, XHCI Port Limit. Provavelmente ele vai estar como false na EFI de vocês. A gente precisa alterar ele para true. O que esse parâmetro faz? Ele faz com que ocorra temporariamente a liberação de mais de 15 portas dentro do nosso macOS e a gente consiga fazer o mapeamento das portas que a gente vai querer fazer. Então, depois de ajustar esse parâmetro, a gente pode vir aqui em File, Save, depois encerrar então o propertree. E vamos partir para a verificação de se é necessário fazer o rename das controladoras. Antes de fazer essa validação, como eu fiz essas alterações aqui, eu recomendo que vocês façam um reboot da máquina para tirar, né, esses efeitos aqui que a gente alterou e logo na sequência eu mostro então o restante do conteúdo. Aqui ele já reinicializou. Aí, para verificar essa questão aí dos renames, eu vou também deixar ali na descrição, mas tem uma série de regrinhas. Então, tem algumas SM BIOS que a gente não precisa fazer nenhum tipo de rename, independente do nome, né, das controladoras USB. E quais são essas SM BIOS? Elas estão listadas aqui embaixo. Fora isso, tem essas outras regras aqui também, que a gente precisa fazer o rename de controladoras com esse nome para esses nomes aqui, quando é esse tipo de processador. Caso Skylake,
Bionic ou Broadwell, que são processadores de 5ª, 6ª e 7ª gerações. Além também dessas regras aqui, por último, a gente tem essas regras. Então, quando a gente tem SMBus, que são dessa lista aqui, a gente precisa obrigatoriamente fazer o rename dessa controladora aqui para este nome, e o mesmo vale, enfim, para os itens aqui de baixo. Lembrando que esses itens aqui, a gente vai precisar então de fazer o rename de todas as possíveis controladoras. Então, se tiver XHC1, precisa renomear. Se tiver EHC1, também precisa. E EHC2 também precisa fazer o rename. Essas aqui são só para 2 controladoras. E essa lista aqui, então, é referente apenas a essa controladora. Como que a gente sabe qual é a SMBus que a gente está utilizando? Tem N formas. Uma das formas mais fáceis é utilizar o Hacking Tool. Aqui dentro do Hacking Tool, a gente tem essa informação que fica aqui dentro de System, chamada Model Identifier. Então, nesse meu caso, estou utilizando uma SMBus chamada iMac Pro 1.1. Essa SMBus, aonde ela está aqui nessas regras? Ela está justamente aqui. Então, se eu tiver uma controladora com esse nome aqui, XHC1, eu preciso obrigatoriamente renomear ela para esse nome. Se eu tiver controladoras com esse nome ou com esse nome aqui, a gente não precisa fazer o rename. Então, como que a gente faz para aplicar essas renomeações? Eu vou fechar esse cara aqui, vou fechar também o Hacking Tool. A outra coisa antes de fechar ele, se a gente vir aqui em USB, a gente também consegue ver o nome das controladoras logo aqui nessa parte de cima. Vou fechar o Hacking Tool, vou montar novamente a EFI, ele pede aqui a senha, EFI montada. Vou vir aqui dentro do diretório OC, vou abrir o Proper Tree. Os patches eu também vou deixar ali na descrição o download deles, mas esse cara aqui, rename usb.plist, que a gente vai embutir alguns patches dentro desse config.plist. Então eu vou carregar config.plist aqui no Proper Tree, vou deixar aqui do lado. Vou pegar esse rename usb.plist e vou também carregar aqui dentro do foguete e vou deixar aqui do lado. Notem, então, essa estrutura que tem o rename, ela tem a CPI, patch e depois o número dos patches. Lembrando que a gente fez aqui a remoção dentro do nosso config.plist original e agora nesse momento não tem nenhum patch aqui aplicado. Lembrem que pode ter outros patches aqui dentro que não são referentes ao USB e esse vocês não podem nem devem mexer neles, né? Então, no meu caso que eu estou utilizando aquela iMac Pro 1.1, eu preciso fazer esse rename aqui, que é da XHC1 para a SHCI. Para isso eu venho aqui no número 0, Command C para copiar, venho aqui em Patch, Command V para fazer a colagem. Tem que vir aqui também em Enable, ele está como falso, a gente precisa vir aqui e setar como True, né, como verdadeiro. Aí com isso ele vai fazer o rename no próximo reboot. Nesse meu caso, então, é apenas esse rename que eu preciso. Lembrando então que dependendo da SMBus que vocês também tiverem utilizando, vocês também podem possivelmente necessitar desses outros renames aqui. Então agora eu vou fechar o config.plist, eu aperto o Command S para salvar, ou vocês podem vir aqui em File Save, ele também salva. Aí a gente pode fechar ele e agora a gente precisa fazer então o reboot da máquina e conferir se ele vai fazer o rename. Então, só para recapitular, abre o Hacking Tool, notem que ele está aqui como esses nomes aqui. Vou até tirar uma print que aí fica mais fácil para a gente ver depois do reboot se ele renomeou certinho. Então aqui tá o print. Eu vou renomear e logo em seguida eu já volto. Aqui ele já reiniciou, vou fazer o processo do logon e a gente vai conferir se aqueles patches de rename funcionaram com sucesso. Então, a primeira coisa, a gente vem aqui, abre o Hacking Tool. Dentro do Hacking Tool, a gente vem aqui em USB e aqui já está renomeado. Só para conferir, aqui a print, né, que eu tirei antes de fazer o reboot. Então existia esse XHC1 com o ID 0x20 e agora esse ID 0x20 está com o nome SHCI. O motivo de fazer esses processos de rename, então, porque no SMBus, né, que ele coloca ali como necessários para fazer o rename, eles já existem com esse nome e então as controladoras que a gente vai fazer o processo de mapeamento iriam conflitar com o mapeamento que a própria Apple já faz para os Macs originais. Então, esse passo aí de rename, ele é extremamente importante e pré-requisito para a gente começar a fazer o mapeamento então das portas USB. Então, para começar, né, a fazer o mapeamento agora das portas USB, eu vou fechar aqui o Hacking Tool. A gente vai utilizar um outro aplicativo chamado usbmap.command. Ele funciona ali no terminal, mas ele é relativamente simples de mexer e vou mostrar aqui, né, então um caso real para vocês e tentar explicar ao máximo, né, em detalhes como que funciona. Baixado ele vem aqui em Downloads,
a gente descompacta ele. Aqui dentro, a gente precisa executar esse cara aqui. Se a gente tentar, né, clicar 2 vezes, ele vai dar essa mensagem, né, dizendo que não pode abrir porque o macOS não pode, né, verificar se esse software aqui é livre de uma atividade, né, maliciosa. Pode clicar em OK. Para conseguir abrir ele, a gente clica com o botão direito em cima e pressiona a tecla Option ou então a tecla Start, né, a tecla com o símbolo do Windows que tem no teclado de vocês. Aí com ela pressionada, a gente clica em Open, ele vai aparecer essa outra mensagem, a gente clica em Open novamente, a gente consegue abrir então, o aplicativo. Explicando aqui um pouco sobre ele. Nesse exemplo aqui, ele achou 3 controladoras, né, USB, então são essas 3 aqui. A controladora são esses itens em verde e esses itens em verde piscina, talvez, já são tipo o hub dessas portas USB. Aqui embaixo ele tem o menu de operação desse aplicativo, então baseado nas letras que a gente vai digitando aqui no Option, ele vai entrando em uma dessas ações que existem aqui dentro. Então a gente tem a primeira ação, que é fazer o discovery das portas, e o discovery é a tradução, né, de descoberta, né, de portas USB. Depois que a gente fizer esse procedimento de descoberta, a gente vai utilizar a letra P, que é o comando para a gente fazer a edição das portas que foram, né, de fato feito o discovery anteriormente, e por fim fazer, né, a criação do usbmap.cast, que é justamente a cast que a gente vai utilizar aí para deixar então as nossas portas USB mapeadas. Adicionalmente a isso, tem essa opção aqui, que é a letra R, de Reset All Detect Ports. No meu caso aqui, como é a primeira vez que eu estou abrindo o aplicativo, e na maioria de vocês também, né, que é a primeira vez, então ele não vai ter, né, feito nenhuma porta que ele fez discovery, e não vai ter nenhuma porta, né, editada e já previamente configurada. Mas caso vocês executem essa aplicação mais de uma vez, aí vocês podem vir aqui fazer o reset e todas as portas que ele já mapeou, então ele esquece isso e começa do novo. E por último, tem essa opção H, que ele faz o quê? Ele vai gerar um arquivo de tabela ACPI para fazer o reset das portas USB dentro do nosso Hackintosh. Como que funciona a questão desse reset? Tem vezes que ao apertar o D, vou até abrir o D aqui, coloca a letra D, né, e pressiona Enter. Ele mostra aqui as portas, ele pode notar que tem as portas do número 1 até a 28. Então aqui nesse caso, provavelmente ele já conseguiu encontrar todas as portas existentes nessa placa-mãe que eu estou utilizando. Mas caso contrário, para voltar até para o menu ali, você pode pressionar a letra Q e pressionar Enter, que ele volta aqui, né, para o menu anterior. Notem que agora não está mais em vermelho essas opções aqui, porque, né, eu já fiz ali um discovery prévio, e tem casos que ele não consegue achar todas aquelas portas USB. Aí com isso, a gente precisa, né, utilizar essa opção H. Vou simular ela aqui. Ele vai gerar para nós um arquivo .dsl, que é um arquivo de uma tabela ACPI, feito o disassembly, ou seja, é feito a decodificação. E para abrir esse tipo de arquivo aqui, a gente precisa dessa aplicação chamada MassASL. Essa aplicação a gente também encontra no repositório do Acidenteira, que é o usuário, né, responsável pelo Pencore. Mas qualquer coisa também você pode vir aqui direto no Google e colocar MassASL, que ele já é o primeiro resultado. Ele é uma aplicação para você editar tabelas da CPI e fazer, né, a geração dos arquivos já prontos para serem utilizados, que são os arquivos .aml. Aí caso, né, necessário, a gente vem aqui em tags, pode vir em releases e baixar a aplicação para executar ela. Então caso, né, vocês precisassem dela, né, ou no processo de discovery não achasse portas, quando a gente clica 2 vezes aqui, ele iria abrir, né, automaticamente com o MassASL, caso você já tivesse, né, instalado ele. Aí vou simular aqui, eu vou abrir, ele tem esses códigos aqui, que ele pega as 3, né, controladoras que ele encontrou e faz com que ele retorne como se fossem não portas zeradas, mas uma espécie de retorno, fazendo com que force, né, que obrigue o macOS a fazer a redescoberta de todas as portas existentes naquela controladora. Então tem casos que a gente precisa gerar, né, esse arquivo aqui, e depois de, né, gerar esse arquivo aqui e abrir, né, o .dsl, a gente precisa vir aqui em File, Save As, e aqui, ó, no formato a gente precisa colocar como ACPI, imagine Language Binary, que é o método já compilado do código da tabela ACPI pronto para ser utilizado. Aí a gente pode salvar, ele vai, né, salvar uma cópia aqui nesse diretório, e esse arquivo a gente iria, né, precisar colocar dentro da nossa EFI. Aí para isso a gente poderia vir aqui, né, montar a EFI, ele pede, né, a senha, a gente entra aqui dentro do diretório EFI, OC, iria colocar ele aqui dentro. Lembrem que depois de colocar ele aqui dentro, a gente precisa, né, atualizar o config.plist para que ele reconheça esse arquivo
arquivo aqui e para atualizar ele, a gente abre o proper tree, pega o config.list, carrega no foguetinho aqui. Podem ver que aqui ele ainda não tem nenhum outro arquivo AML, a não ser esse, que já existe. A gente faria o processo de OC clean snapshot, que vai perguntar em qual endereço. A gente vem aqui EFI, diretório EFI, diretório OC, clica em choose. E aí ele faz a inclusão desse arquivo aqui no nosso config.list. Depois disso, vocês precisam salvar um file save e faria o processo de reboot ali do teu Hackintosh. Nesse caso aqui, ele já achou então as portas no Discovery. Eu vou desfazer essa alteração que eu fiz aqui. Eu vou excluir, vou salvar, vou fechar aqui o proper tree. Mas era só para ensinar vocês ali como que faz essa segunda opção aí, caso seja necessário utilizar esse reset das portas via as tabelas da CPI. No caso contrário, então eu vou vir aqui na aplicação do USB Map, fechar essa janela aqui para ficar menos poluída a tela. E aqui, como eu já tinha feito o Discover ali, então eu vou usar a opção Reset. Ele vai resetar todo o mapeamento que foi feito anteriormente e a gente vai começar a fazer então o processo de Discovery. Nesse momento aqui, eu vou mostrar um outro material para vocês que vai ficar um pouco mais didático e logo a gente volta aqui na aplicação para ver como que ela funciona. Então aqui eu tenho um exemplo da parte traseira da placa-mãe que eu estou utilizando e como eu já fiz o mapeamento dela, aí fica mais fácil para fazer algumas explicações aqui. Também algumas variantes podem acontecer durante o processo de mapeamento das portas e essas variantes às vezes são pequenos detalhes, mas que fazem aí toda a diferença. Então a gente tem convencionado portas USB na cor preta, elas são portas USB do tipo 2.0. Portas que possuem outra cor e que geralmente são padrões azul ou padrões vermelhos, elas são portas USB 3 e quando a gente fala de portas USB 3, elas podem ser 3.0, 3.1 ou 3.2. Então aqui nesse caso a gente tem 4 portas pretas, então 4 portas USB 2.0 e a gente tem um total aqui de 5 portas no padrão USB 3. Alguma coisa. Como que funciona a contagem de portas dentro do macOS e claro que vai refletir no mapeamento. Quando a gente tem essa situação aqui de 4 portas, por exemplo, USB 2.0, elas podem ter dois tipos de opção. Elas podem ser mapeadas como 4 portas, cada porta contando mais um, na contagem das 15 portas, ou elas podem ser identificadas apenas como uma porta. E quando que ela é identificada apenas como uma porta? Quando ela é identificada como um hub interno. Então, o melhor dos mundos para a questão de contagem de portas é quando esse conjunto de portas elas são identificadas como um hub, porque aí pro macOS é como se existisse um hub conectado na controladora das portas USB e para ele, pro Mac, ele está utilizando apenas uma porta, independente da quantia de portas que existem nesse hub. Claro, esse hub não pode também ter mais de 15 portas, mas até então eu acho que eu nunca vi isso por aí. Nessa placa-mãe que eu estou utilizando, acontece esse comportamento, em que essas portas aqui, USB 2.0, elas são identificadas como um hub. Então elas contam apenas como mais uma porta na contagem das 15 portas limite. Dependendo do caso, então elas podem contar como 4 portas, mas aí só testando mesmo ali para saber como que elas vão fazer a contagem, e isso eu vou mostrar no aplicativo ali do USB Map. Falando sobre as portas USB 3.0 ou 3.1, 3.2, 3.x, como que elas funcionam? Cada uma dessas portas, elas podem também eventualmente participar, de um hub, mas pelas experiências que eu tive aqui com diversas placas-mães que eu fiz a questão do mapeamento, elas têm mais incidência de cada porta contar como mais uma porta na contagem das 15 portas limite. Então aqui a gente pode ter 1, 2, 3, 4, 5 portas. E quando a gente fala de mapeamento de portas 3 alguma coisa, elas também são convencionadas para serem utilizadas com dispositivos 2.0. Só que se você fizer o mapeamento para elas funcionarem no padrão 3 e também no padrão 2.0, elas vão contar como mais uma porta. Então imagine essa porta aqui azul. Se a gente mapear ela como 3.0, é mais uma porta. Se a gente mapear ela como 2.0 também, vai contar com mais uma porta. Ou seja, ela pode ter um total de 2 portas, sendo apenas uma porta fisicamente instalada ali no painel traseiro. Mas tem que tomar esse cuidado, porque se a gente pegar esse exemplo aqui, no pior dos cenários, imagine o seguinte: você tem essas 4 portas aqui que podem eventualmente contar como uma porta, já teremos 4 na nossa conta. Se cada uma dessas portas aqui der USB 3, a gente mapear como USB 3, a gente vai ter mais 5 portas. E se a gente mapeá-las também com dispositivos 2.0, mais 5 portas. E aí
aqui a gente já vai ter um total de 14 portas mapeadas, ou seja, não é o melhor dos mundos a ser obtido. Então, quando a gente pega essas placas que tem, né, bastante portas, o que eu costumo fazer? Identifico, né, se elas são hub, ou seja, cada porta vai, né, valer para uma porta. E nesse caso aqui, eu mapeei essas portas como 3.0, sendo apenas para dispositivos 3.0, ou seja, daí ele conta apenas como 5 portas. As portas pretas ali, que são as portas 2.0, ele é como um hub, então ele vai contar como mais uma porta, né, um total de 6 portinhas. E a gente também tem a porta USB do tipo C. A USB do tipo C, como o TST ele tinha anteriormente, ela pode, né, conectar o dispositivo de ambos os lados. Ela não tem uma maneira correta de, né, conectar o dispositivo, assim como existe com as portas convencionais. E nesse caso, elas podem, né, ser identificadas como um switch interno, em que ela mesmo controla o dispositivo quando ele é conectado na porta, se ele é, né, conectado do lado A ou do lado B, e ele vai contar apenas como uma única porta. Se a gente conecta, né, o dispositivo de um lado, tira ele e ele, né, inverte a posição do conector e conecta de novo, e ele identifica como outra porta, a gente vai ter então um total de 2 portas do padrão do tipo C. A gente também tem que tomar esse cuidado aqui, porque imagine nesse caso que estava fazendo, né, a pior situação, tem 4 portas pretas, 5 portas USB 3 e mais 5 portas, né, USB 2.0, a gente, né, teria 14 portas. E aqui, se for a pior situação na USB 3, em que ela não tem o switch interno, a gente teria mais 2 portas, ou seja, a gente teria um total de 16 portas na contagem das 15 portas limite. Então vejam que no painel traseiro a gente pode atingir, né, o total das 15 portas. E aquelas portas que são conectadas, né, no gabinete frontais, ou aqueles dispositivos que, por exemplo, como um water cooler ou um controlador de RGB que é conectado, por exemplo, nas portas USB que existem ali na placa-mãe, elas também contam como uma porta. Quando eu falo desses conectores, eu estou falando exatamente desses conectores que tem aqui. E, né, existem, por exemplo, nesse caso, 2 portas USB aqui. A gente tem mais uma controladora USB aqui, mais outra controladora USB 3.0 aqui. E nessa placa-mãe, não dá para ver direito, mas eu estou circulando, a gente tem mais essa controladora aqui, que é um padrão do tipo C para o gabinete. Então vejam que a gente pode ter muitas portas, né, existentes dentro da placa-mãe. Então na hora de mapear, a gente tem que tomar então esse cuidado. Como experiência para compartilhar com vocês, water coolers, né, que a gente usa aí no processador e que geralmente eles estão conectados em uma porta USB aqui na parte de baixo, geralmente eles funcionam para controlar ali a questão da RGB ou até mesmo a performance do water cooler. Aí vai depender de cada water cooler que a gente utiliza, mas eu tenho tirado eles da contagem de mapeamento, porque eu não mapeio eles e deixo eles no padrão, né, de funcionamento default, ou seja, o padrão que vem de fábrica, às vezes sem luz ou com a luz normal, enfim, para mim não difere muito a questão de luz. Aí eu só tomo cuidado com a questão das portas USB frontais e às vezes a gente, né, faz, enfim, a utilização porque fica mais fácil no gabinete. Então, quando a gente vai fazer então esse mapeamento, a gente tem que ter isso em mente, sobre o limite, né, das 15 portas e tomar cuidado para não extrapolar ele e como que a gente vai, né, fazer então esse mapeamento. Então, acabando aqui a parte teórica, agora a gente vai voltar novamente para o USB Map para a gente mostrar então o exemplo na prática, como que é feito então o mapeamento e depois a configuração dessas portas. E por último, a geração então do cast com as portas mapeadas e por fim, né, o ajuste da EFI. Então agora a gente está aqui com o aplicativo, né, do usbmap.command. Lembrando então que ele identificou, né, 3 controladoras e tem esses itens aqui em vermelho, é porque ainda não foi feito nenhum processo de discovery. Se vocês já fizeram um processo de discovery, lembrem de utilizar a opção R, né? Digita R, pressiona Enter que ele vai fazer, né, o reset dessas portas que eventualmente já foram feito o discovery. E para fazer, né, enfim, isso aqui, vocês vão precisar de um dispositivo USB 3 e também de um dispositivo USB 2 para poder fazer, né, o correto mapeamento. Então eu vou selecionar a opção D, que é para fazer o discovery, pressiona Enter. Essa tela aqui, ele fica atualizando a cada 5 segundos. Então ele até tem a marcação aqui embaixo, né, waiting 5 seconds, que ele fica, né, atualizando a cada 5 segundos. Nesse exato momento, o que eu tenho aqui? Eu tenho essas portas aqui que estão, né, com essa outra cor, porque são portas que eventualmente já foram, né, utilizadas e que ele já identificou. E abaixo tem também o dispositivo que foi, né, conectado a essas portas. Então é normal que assim que vocês abrem ele ter, né, algumas portas já populadas, às vezes com um dispositivo de áudio. Tem placa-mãe que o controlador de áudio dela ele é
plugado internamente via uma controladora USB, a gente tem que cuidar para não desativar, né, essa porta, porque daí, né, desativaria o funcionamento da USB. E o mesmo vale também para controladores Bluetooth, independente se você usa aquelas plaquinhas M2 conectados na placa-mãe ou aquelas PCI Express da Fenve, que também utilizam portas USB. Nesse caso aqui, eu tenho essa porta 15, que está identificada como um item de Bluetooth, só que é uma placa de rede que não é nem compatível, eu nem faço questão de ativar ela, e eu posso então até mesmo remover ela aqui na parte final de configuração das portas, tá? Então eu vou começar agora a colocar os pendrives ali, os dispositivos, e eu volto na sequência assim que eu conectar todos eles e fazer, né, a outra explicação, porque depois de fazer o discovery tem mais alguns ajustes que são bem importantes aqui nas portas. Para facilitar, eu deixo aberto aqui um editor de texto, coloco, né, ele aqui do lado, coloco o dispositivo que eu vou mapear, nesse caso um dispositivo 2.0, e vou fazendo o mapeamento primeiramente com ele. Antes de eu prosseguir, vou mostrar para vocês como que vocês identificam quando é um hub. Eu utilizei, então, tem um receiver do meu teclado aqui que é sem fio, conectado na porta USB 2.0, que são aquelas portas pretas. Tem conectado um pendrive ali, que é um pendrive 3.0, mas ele vai identificar e vai trabalhar, né, como 2.0. E também um receiver do headset. Notem que eles estão todos conectados na porta 16. E ele aparece aqui, né, os 3 dispositivos, o nome deles, só que ele conta apenas como única porta, que é justamente a porta 16. Então esse é o caso quando você tem um hub interno nas controladoras de portas USB, e por mais que eu tenha ali então 3 dispositivos conectados, ele conta apenas como uma única porta. E lembrando, né, que essa porta aqui é USB 2.0. Notem também que assim que eu removo os dispositivos, eles desaparecem aqui dessa lista do processo de discovery, e eu vou continuar conectando agora nas outras portas. Notem que até o momento que eu fui conectando os dispositivos, então, né, eu usei dispositivos 3.0, 2.0 e também um dispositivo USB do tipo C. Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então a gente tem 11 portas mapeadas. Essa porta USB-C, que é a porta traseira, ele identificou como uma única porta, conectando o dispositivo de ambos os lados. E a porta dianteira, que eu tenho aqui no gabinete do padrão USB do tipo C, cada lado que foi conectado, né, no dispositivo, ele identificou cada um como uma porta. Então, até o momento, eu tenho um total de 11 portas aqui que eu mapeei e preenchi aqui nesse arquivo do lado, mas ele também aparece a contagem aqui embaixo. Só que a contagem está, né, considerando todos os dispositivos, como alguns eu não vou utilizar, que é, por exemplo, essa porta do item 6, que tem, né, o dispositivo do water cooler conectado, tem a porta 15, que tem esse dispositivo Bluetooth que eu sei que nem quero utilizar, também vou remover. Então, me restam, né, aqui das 11 portas, me restam 4 para serem mapeadas. E como que eu vou aproveitar essas 4 portas? Eu vou pegar o dispositivo 2.0, vou conectar em 2 portas frontais que existem ali no gabinete, que elas operam como 3 e também como 2.0, e também eu vou utilizar daí as outras 2 portas remanescentes em alguma porta traseira aqui do gabinete que é, né, 3.0, para ela também operar como USB 2.0. Agora, por fim, eu conectei o dispositivo 2.0, então a gente ficou agora com um total de 15 portas preenchidas aqui. Eu vou ter 5 portas que vão funcionar como USB 2.0, tenho mais 7 portas que vão funcionar como dispositivos 3.0 e mais 3 portas aqui que são dos dispositivos USB do tipo C. Lembrando que um deles contou apenas como uma única porta, porque ela funcionou de ambos os lados na mesma porta, e o dispositivo USB frontal, cada lado ele identificou então com uma porta. Agora a gente precisa fazer a configuração dessas portas. Para fazer a configuração, a gente volta aqui no aplicativo, a gente pressiona a letra Q, né, para estopar, então para parar esse processo de discovery e voltar para o menu inicial. Na letra Q, pressiona Enter, ele voltou para cá. Notem que agora não está mais em vermelho esses itens, né, porque a gente já fez o processo de discovery, e a gente precisa fazer a letra P, que é a edição dessas portas e por final então a geração do usbmap.cast. Pressiona a letra P, pressiona Enter. Aqui em cima ele mostra então todo o histórico do processo de discovery que foi feito, e como a gente tem já as portas anotadas aqui, então fica mais fácil para fazer então essa configuração. Essa configuração que eu digo é configurar o tipo das portas. O tipo das portas vocês podem também, né, verificar aqui pela letra T, em que ele vai mostrar, né, todos os tipos disponíveis. Vou pressionar aqui a letra T. Ele aparece aqui um resumo, então mostrando qual número refere a qual tipo de porta. Então o que a gente vai utilizar aqui principalmente é o tipo 0, que é o Type A, que é o tipo
comum que a gente está acostumado com o conector das portas USB. A gente vai utilizar também o padrão do tipo 9, que é o padrão do tipo C de porta USB e que ele tem o switch interno, que é aquele que, independente do lado que a gente conecta o dispositivo, ele identifica apenas como uma única porta. A gente também vai utilizar o padrão aqui do tipo 10, que é o tipo C, e quando ele identifica cada lado como uma porta diferente. Então ele considera que não tem o switch interno. Então basicamente é o tipo 0, o tipo 9 e o tipo 10 que a gente vai fazer as configurações. Tem também essa porta aqui do tipo 255, que ela deve ser utilizada quando você tem dispositivos com Bluetooth. Imagine que você comprou aquelas placas da Fenve que são compatíveis, né, com o Hackintosh, que são nativas. O mapeamento da porta que é referente ao Bluetooth, ela funciona como se fosse conectada numa porta USB. E essa porta USB, ela precisa ser configurada com o tipo 255. É um conector proprietário que eles chamam, ou o tipo internal. Se você configurar a porta USB do Bluetooth com outro tipo, por exemplo, o tipo 0, o tipo 9 ou o tipo 10, ela não vai ativar o Bluetooth e vai ficar, né, sem o funcionamento. Agora eu vou voltar aqui para o menu anterior. Aí como que eu faço para então fazer essas configurações? Eu venho aqui no arquivo do lado, coloco a letra T, 2 pontos, tem que ser T maiúsculo, tá? T, 2 pontos, e a numeração das portas. Então, a gente tem aqui 16, 13, 14, 24 e 22. Como elas são padrão do USB 2.0, a gente coloca 2 pontos e o número 0, que era lá no type definido como padrão 2.0. As portas USB 3, a gente vai colocar então a letra T novamente, 2 pontos, a numeração delas separada por vírgula, então 25, 27, 28, 26, 8, 19 e 20. 2 pontos e o tipo então do type. A gente coloca então o type igual a 3, que é referente às portas USB 3.0 do conector do tipo A. Então tá mapeada essas aqui. E por fim a gente tem o padrão do tipo C. Então a porta 7, então a gente coloca T2 pontos, 7, como não tem mais nenhuma porta do tipo C que é igual, né, ambos os lados, a gente coloca aqui 2 pontos e ela é o padrão do type igual a 9, que é quando tem o switch interno. E essas outras duas portas aqui, que são USB-C e que cada lado representa uma única porta física lá dentro do controlador, a gente coloca 9,10, 2 pontos, o type igual a 10. É essa então a nomenclatura e a sintaxe para digitar. Agora a gente pega esses comandos aqui, a gente vai colar aqui e vai pressionar Enter. Quando a gente cola, né, e pressiona Enter, vejam que tem aqui no último item, ele coloca Type 3. Aqui tá tudo como Type 3, ou seja, tá tudo incorreto. Não são todas Type 3, porque algumas são Type 0, que é USB 2, umas são Type 3 e outras são Type 9 e Type 10. Essas aqui são configuradas com Type 0. Se a gente vir aqui em cima, note que elas mudaram agora para o padrão do tipo 0. Aqui 0 também, aqui também tá como 0. A gente vai pegar essa outra lista aqui que a gente fez, vamos colar, pressiona Enter, ele vai configurar elas todo como Type 3. Aí tem as padrões do tipo C, então a porta 7, Type igual a 9, vai conferir aqui a 7 com Type igual a 9. E a porta 9 e 10 com Type igual a 10. A gente vem aqui, confere 9 e 10, notem que ela está com o tipo igual a 10. E agora, antes de finalizar a configuração das portas, a gente tem que remover as portas que a gente não vai utilizar. Justamente porque, né, vai exceder então as 15 portas. E para remover, como que a gente faz? A gente não precisa digitar a letra T nem nada, a gente vai digitar apenas o número da porta. Então, quais portas que a gente vai remover? A porta de número 1, vírgula, a porta de número 6, 6 e vírgula, a porta de número 15, então coloca 15 e vírgula, e são apenas essas portas. Aí feito isso aqui, a gente copia a numeração, cola aqui embaixo, pressiona Enter, ele vai então eliminar as portas. Aqui embaixo agora ele vai então aparecer, né, o total de portas populadas. A gente tem 5, 5, né, 10 e 6, então a gente tem que contar com 16 portas. Tem que remover mais alguma aqui que deve ter ficado para trás. A porta que eu conectei a mais aqui foi a porta 5. E eu não vou mapear ela. Daí basta também inserir o número 5. Ao pressionar Enter, ele também remove. Aí aqui embaixo então aparece, né? 4, 5 e 6 portas, cada uma, né? Cada controlador aqui. E o total dá 15 portas. Então, agora que a gente tem todas as 15 portas mapeadas, configuradas e as portas que precisavam remover, a gente também removeu. Agora basta a gente gerar os casts, né? O cast, na verdade, e vai ser responsável por acrescentar isso na nossa EFI. Eu, por padrão, eu utilizo a letra B em qual
qual ele faz a disponibilização de dois casts, que é o usbmap.cast e o usbmap.legacy.cast. Esse usbmap.cast ele vai ser feito para Catalina e mais novos, então da versão da 10.15 em diante, e a partir do Mojave, que é o 10.14 para trás, a gente precisa utilizar então esse USB map legacy.cast. Utiliza a letra B, ele gera os dois casts, ele já abre automaticamente aqui o diretório, e é um desses dois carinhos aqui, né, dependendo da versão do macOS que você estiver utilizando, que você tem que colocar dentro da EFI. E para colocar então o cast dentro da EFI, não tem muito segredo. Vou colocar isso aqui pro lado, vou fechar esse mapeamento, não vou salvar. Também vou fechar, pressionar Enter, depois a letra Q, que aqui no menu representa Kit, né, para encerrar. Eu posso fechar o terminal. Tá ele aqui, a minha EFI já está montada. Se não tiver montada, basta, né, clicar com o botão direito em cima do disco do macOS e fazer o Mount EFI. Caso vocês não saibam como que faz para aparecer isso aqui, tem um vídeo explicando sobre o gerenciamento de EFI, mas eu vou deixar ali na descrição do vídeo também o download para o arquivo que faz, né, aparecer esse Mount EFI aqui no menu do botão direito do mouse. Então vem aqui dentro de EFI, OC, Casts. Eu vou pegar essa usbmap.cast porque eu estou usando a versão do Big Sur, né, a 11.4. Lembrando, se fosse do Catalina para baixo, então o Mojave, o High Sierra, né, ou algo mais antigo, a gente utilizaria esse usbmap legacy.cast. Então com ele já aqui no diretório de casts, lembrando que a gente precisa, né, atualizar o config.plist, e para isso a gente abre o Proper Tree. Com o Proper Tree aberto, a gente pega o config.plist, arrasta pro foguetinho, vem aqui em File e faz OC Clean Snapshot. E automaticamente ele vai então adicionar aquela cast. Aí a gente tem que, né, pegar o diretório aqui, então EFI, OC, Choose, e ele incluiu automaticamente aquela cast. Ela fica aqui para baixo na seção de kernel Edge e ela está aqui em algum momento. Ela está aqui, ó, no item de número 4. Então ela foi inclusa. Nessa EFI aqui, eu já tinha até removido esse cara aqui, porque era referente a uma explicação. Mas se vocês geraram o arquivo de tabela ACPI para fazer o reset das portas, né, para elas aparecerem ali quando a gente vai fazer o mapeamento delas, aí só lembre então de remover essa entrada e também remover aqui o arquivo da tabela ACPI, porque agora ele não faz mais sentido ser utilizado uma vez que o mapeamento está ativo a partir das casts. Além de fazer esse ajuste do ACPI, né, se for necessário, e a inclusão da cast, e por último, o ajuste final de tudo mesmo, né, após configurar então a retirada da tabela ACPI e configurar o cast, a gente faz uma procura pelo parâmetro XHCI, ele vai achar esse parâmetro aqui, XHCI Port Limit, ele está como true, deve, né, estar como true, para, né, que habilite a listagem mais de 15 portas. A gente coloca como false, salva, né, vem aqui em File, Save, fecha o Proper Tree e reiniciamos o nosso computador e vamos conferir se o mapeamento deu certo. Então aqui eu já reiniciei, né, o Hackintosh. Para a gente verificar então se o mapeamento deu tudo certo, eu recomendo que vocês agora nessa parte final utilizem o Hacking Tool. Aqui dentro do Hacking Tool a gente vem em USB. Antes ele estava assim com 1 milhão de portas. Aí para conferir a gente clica na vassourinha para limpar e depois clica nesse ícone aqui para fazer o refresh. Então, agora a gente vai ter um total aqui de 15 portas. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Notem também que o conector ele vem aparecendo tipo Type-C mais SW, que são aquelas portas do tipo C com o switch interno, e nelas não tem diferença independente da posição que você conecta o dispositivo. As portas USB do tipo 3.0, as portas USB 2.0 também, e aquelas portas que foram Type-C e elas foram identificadas como portas distintas a cada lado do dispositivo que foi conectado. Então, a princípio é isso, tá concluído o mapeamento das portas, é cansativo e eu quero saber se você chegou até o fim. Porque na moral, esse vídeo deu uma trabalheira gigantesca para fazer. Geralmente os vídeos quando eu posto aqui, eu faço ali na parte da tarde ou às vezes na noite. Mas quando eu começo, enfim, a fazer, eu pego o conteúdo, gravo, já vou editando, já faço tudo, já posto, já subo ali pra plataforma. E esse vídeo aqui eu fiz em 2 dias, tipo, ele ficou ali, né, comprido, ele ficou foda de fazer, sério. Tipo, deu uma trabalheira e é isso aí.
Então espero que você tenha conseguido fazer o mapping das portas USB. Elas são extremamente importantes pro Hackintosh, porque a partir do momento que você tem mais do que 15 portas liberadas ou elas não estão corretamente mapeadas, acontece que às vezes tem um dispositivo ali que é 3.2 ou 3.0, né, USB, e eles não vão funcionar nessa velocidade possível dos USBs mais novos. Vão sempre ficar limitados ali, USB 2.0. Às vezes pode surgir algum problema também de energia com relação, né, às vezes vai carregar algum dispositivo, carregar um iPhone, carregar um tablet, carregar um telefone qualquer. Então é sempre bom fazer essa questão dos mapeamentos para ficar 100% redondo o nosso Hackintosh. Beleza? É isso. Espero que tenham curtido. Qualquer dúvida, comentem e até o próximo vídeo e fui!